Você é um grandíssimo profissional, trabalha extremamente bem, mas você tem um lado muito puxado para o humor no Instagram também. Você mostra muito esse seu lado espontâneo, esse seu lado divertido. Tanto é que tem aquele vídeo, desce daí, Cássio! O meme do kitesurf. Não tem como assistir aquele vídeo e não morrer de rir, assim, é fenomenal. E me conta um pouco mais de como é ter... por que você gosta tanto de mostrar esse lado e como é mostrar esse lado no Instagram? Porque contrasta um pouco com a imagem que os outros dentistas normalmente passam, né? Aquela imagem engessada, travada. E você não, você é humano, Cássio. Você é o Cássio. Imagina isso há 10 anos atrás. Nossa. Porque quando eu comecei no Snapchat. Não tinha Instagram ainda. Eram os vídeos curtozinhos lá no Snapchat. Minha mãe é cearense. Então, esse sangue cearense já tem a veia cômica natural. E aí, cara, existe uma linha muito tênua em você comunicar humor e as pessoas entenderem que você tem um conhecimento científico daquilo que você fala. Porque o humor, ele foi associado erroneamente à ausência de inteligência, né? A parte circense, o palhaço, né? Que é Só que, na verdade, o contrário. O palhaço é um cara extremamente inteligente. Fazer humor é extremamente difícil. É uma coisa mais difícil. Existe tem um livro que chama A Ciência do Riso. Existe toda uma ciência por trás de fazer a pessoa achar rir, né? Eu tava vendo sobre o Chaves, né? O Chaves, ele de 30 em 30 segundos, ele tem alguma coisinha que você dá uma risadinha. Você dá aquele risinho. E de determinados minutos, você tem aquela risada maior. Então, tem uma ciência todinha por trás daquilo. Nem sabia então, o humor, disso. Muitas vezes, ele foi associado à ausência de inteligência. Então, uma preocupação minha era como as pessoas iam encarar ver uma pessoa no dia a dia, né, com os cabelos assanhados, que seja, e entender que aquele profissional ele tem uma capacidade técnica e intelectual para lhe atender de uma forma adequada. Então, quando eu comecei, não foi fácil. Cara, o pessoal mandava, os grupos de colegas, né, de dentistas, mandavam, ei, o que é isso? Vocês viram esses stories de Cássio? Ele é dentista agora ou é blogueiro? Ele agora não é dentista, não. Acreditem mais. Mas que coisa ridícula que ele está fazendo. Os profissionais vão ser mal vistos pela forma que ele está se expressando. Eu sempre me preocupei em falar de uma forma respeitosa, sabe? Levar o humor de uma forma respeitosa, né? Na própria rede social. E não trazer nada que manchasse a imagem da minha profissão. Mas eu recebi várias críticas de colegas na época, que todo mundo falava que absurdo, não tem postura, como é que o paciente vai respeitar no consultório? E aí, cara, é o seguinte, quando você tem uma convicção de uma coisa, faça. Não ligue para o que os outros vão falar. Aperfeiçoe-se, mas só faça. Não fica preocupado com a opinião alheia, porque vão latir de um jeito ou de outro, vão falar de um jeito ou de outro. E as pessoas primeiro elas vão lhe criticar, né? É clichê, mas sempre acontece. Elas vão lhe criticar. Depois elas vão começar a lhe imitar, né? Vão lhe aplaudir primeiro e depois elas vão lhe imitar. E o que eu fazia há 10 anos atrás, assim como outras pessoas também faziam, hoje em dia tá mais do que provado a necessidade de um tratamento mais humano. As pessoas não têm saco para ficar assistindo você no Instagram o dia todo falando de dente, de face, de não sei o quê. Não, as pessoas querem se conectar com você. Eu acho que tudo é sobre conexão. Perfeito. A pessoa, quando ela assiste, ela vê coisas em comuns com você, você expõe suas fragilidades quando você está na rede social, né? Tem um livro bem legal que ele chama A Coragem de Ser Imperfeito. Perfeito. É uma autora chamada Brené Brown, que ela estuda que quanto mais vulnerável você se mostra, mais forte você fica. E eu tinha insegurança muito grande com o cabelo, né? O cabelo é esticado à força, né? Agora tá os cachinhos assim, bonitinho. Mas era esticado à força. E eu, quando acordava, parecia uma calopsita. Um galo de Campina com cabelo arrupiado. E aí, no começo, vergonha de aparecer no vídeo. E aí eu peguei a coisa que eu ficava mais sem graça e mostrei. Escancarei. Então, eu pegava vídeo meu acordando, com a cara inchada, no pior ângulo, cabelo assanhado, e simplesmente postava no meu Instagram. Tava nem aí. O que é que isso gerou? Conexão. Todo mundo acorda com cabelo assanhado e cara inchada. Conexão. E pra mim, teve um significado muito maior do que isso. Porque pra mim eu ficava à vontade no vídeo. Depois de você ter coragem de mostrar a sua imperfeição,
os estudos dela, por exemplo, provam que você se torna mais forte. Porque, cara, eu não tô nem aí pra nada. Eu já mostrei eu acordando de cara inchada, eu já mostrei isso aqui, já mostrei minha saboneteira dos meus ossos aqui, já mostrei. Aí eu procuro brincar, tá? E aí você se torna mais leve. E em contrapartida você acaba se conectando com o seu público. Então acho que tudo é sobre conexão. A pessoa hoje em dia, ela não quer comprar um tratamento ou ela não quer virar paciente necessariamente só de um profissional inteligente. Ela quer ser paciente de um profissional que ela se conecta com ele. Porque a pessoa, ela entende. Tipo assim, por exemplo, teoricamente, tá? Não vou dizer que seja via de regra, mas só um exemplo genérico. Se aquele profissional, ele mostra ser uma pessoa responsável na rede social, se, tipo, ele trata bem sua esposa, ele capacita constantemente, significa, provavelmente, que talvez ele seja um bom profissional. E olha que loucura. Eu, quando fui comprar alguma louça lá para a clínica, né? E a gente, para comprar as louças lá da clínica, a gente comprou lá na França, numa viagem nossa. A gente separou um dia da viagem para comprar as louças que a gente queria proporcionar da experiência para o cliente. Isso é um tema gigante. A gente depois tem que marcar para conversar sobre isso. Vai ter Mas a gente... Você vai ter episódio 2, 3, 4, vai ter tudo. A série na Netflix. A saga. E aí, a gente foi lá para a França, numa viagem, separou um dia só para comprar a louça dos pacientes. E postamos isso na rede social, colocamos enquete para o pessoal escolher uma coisa ou outra, né? A gente mostra escolhendo, fazendo o processo lá da clínica de qualificação profissional, essas coisas. Então, gera isso no ouvinte, no público, um gatilho, que é o seguinte, cara, se ele tá tão preocupado assim com a escolha da louça do consultório dele, se quando vão me servir um café no consultório dele, a borda do chocolate tá bem retinha, o granulado tá bem colocado, o logotipo da empresa tá bem desenhado, o prato não tá riscado de tanto usar, os talheres, sabe? Então, são pequenos detalhes, Capricho. tanto na experiência clínica, no capricho, como no que você comunica na sua rede social, que a pessoa vai entender. E ela vai começar a perceber, cara, se esse profissional, ele tá nesse cuidado todinho, no fato de servir um café para mim, provavelmente significa que no meu rosto, ele vai ter a mesma delicadeza. Exato. Ele vai ter a mesma excelência no processo. Aí se você posta na rede social, comprando produto pirata, falsificado, você dizendo que faz nesse canto... Exemplo, tá? Só para o que vem aqui na cabeça, só para ilustrar. Você vai lá na 25 de março, comprando produto falsificado, coisa de origem duvidosa. Você concorda que para o seu público, você vai estar comunicando que no seu... Eu vou além. Você concorda que quando você assiste um vídeo desse, você diz, cara, eu acho que esse cara tem capacidade de comprar uma toxina botulínica falsificada lá do Paraguai e botar no meu rosto. Então, é o tipo de pessoa que... É o tipo de mensagem que, às vezes, não é uma frase que você diz, mas é o que você comunica na rede social. É o que você comunica na rede social e é o que você comunica nos detalhes de toda a experiência do cliente. E, por isso, essa comunicação, a gente tem que se preocupar dela ser assertiva. Assertiva. Óbvio, é melhor feito do que perfeito, né? O vídeo. Mas você tem que ter uma comunicação assertiva. E outra coisa, nunca seja um personagem. As pessoas, elas são extremamente inteligentes em identificar personagens. Então, nunca tente performar uma coisa que você não é, porque seu público vai perceber. Seja quem você é de fato. E outra coisa, ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Verdade. Então, sejam verdadeiros no que vocês fazem. Falou, o cara mais autêntico aqui do nosso podcast dessa semana inteira de entrevistas, meu amigo. Nada.